Quantas aulas essa galera tem hoje? Eita, agora sim, minha gente. Estamos ao vivo e eu pretendo que essa aula seja a aula mais tranquila que vocês vão ter em toda a vida de vocês nessa disciplina. Então, os que estão assistindo depois pelo YouTube, fiquem super à vontade, sentam-se de uma forma mais confortável possível para poder entender e ouvir com clareza aquilo que eu tenho para falar a vocês. E, obviamente, vocês aqui, remotamente, ao vivo, vocês podem interagir comigo, participando, perguntando, questionando, contestando, o que vocês precisarem fazer. Beleza? Bem, tendo dito isso, vamos então começar o nosso tema, que é sistema linfático. É óbvio, né? O tema da metodologia, da manipulação, ela é a drenagem linfática. Obviamente que a gente vai ter que lidar com o entendimento do sistema linfático, como que ele funciona. Muitas pessoas aqui na sala já entendem como que funciona o sistema linfático, obviamente, por já ter passado pela anatomia, pela fisiologia, se bem que a fisiologia vocês estão pegando esse semestre, então vocês vão ter aí uma junção da fisiologia com essa disciplina, que eu acho muito interessante, e a anatomia propriamente dita, tá, gente? Então vamos lá, galera. Sem mais delongas, eu vou apresentar para vocês aqui a minha janela. Melhor dizendo, vou apresentar a tela inteira, não tenho nada para esconder de vocês. E se tiver, eu corro rapidinho e fecho, se for o caso. Mas não é o caso. Quero mostrar a vocês aqui uma imagem, basicamente. Então, o que vocês estão vendo aí? Todo mundo consegue visualizar? Aqueles que querem visualizar melhor... Eita, ferro. Para aqueles que querem visualizar um pouco melhor essa imagem, eu vou disponibilizar aqui para vocês no chat, tá? Então, vocês têm acesso também a essa imagem. Vamos lá. Prontinho. Perfeito. Está aqui. Deixa eu ver se está todo mundo vendo. Agora eu vou ter que usar a outra máquina para saber se alguém... Foi, hein, Wendel? Só queria dizer isso, que foi, hein? Galera, me respondam. Estão visualizando a imagem? Tranquilo. Beleza, então, Bruno. Bruno, e os demais? Rafaela, Mari, Patrick, beleza, todo mundo vendo. O que eu quero mostrar para vocês aqui de uma forma bem rápida, galera? É o sistema circulatório, né, o sistema cardiovascular e o sistema linfático. É isso que eu quero que vocês observem de cara aqui, tá? Todo mundo sabe que o coração ele vai ser justamente o músculo, né, o órgão que bombeia o sangue para todo o corpo. Isso aí não é problema para entendimento. O sangue é injetado através das artérias, da artéria aorta para todo o corpo, pelo sistema, e essa artéria, obviamente, ela vai se ramificando, aumentando a quantidade de vasos, até que eles fiquem cada vez menos calibrosos, a ponto de alcançar o tamanho de um capilar, que basicamente é o que passa entre os tecidos. Aqui embaixo, basicamente. E quando ele se torna mais capilar, é normal que o sangue, por pressão da artéria, e obviamente por pressões gravitacionais, ele acabe gerando uma pequena alteração no gradiente de pressão oncótica, ou seja, é natural que o sangue, o plasma sanguíneo, extravase um pouco dos vasos sanguíneos para fora deles e fique à deriva no tecido intersticial, né, no espaço intracelular. E isso acumula líquido, que obviamente grande parte dele vai voltar pelo vaso sanguíneo venoso, né, até alcançar o seu calibre maior, através da sua veia cava inferior e a sua veia cava superior, fazendo com que o ciclo se renove. Mas eu falei que alguma parte desse líquido ia ficar no tecido intersticial. E isso precisa ser recolhido novamente. Então, nós temos aí um outro sistema que vai permitir que esse recolhimento, que essa absorção aconteça, essa drenagem
aconteça, fazendo com que todo esse líquido que ficou ali no interstício seja drenado novamente para os vasos sanguíneos, de preferência aí os vasos calibrosos venosos, né? A veia cava, por exemplo. Então, isso é uma coisa que a gente precisa ter em mente de cara, né? Que é o que acontece. Ok? Então, nós temos o sangue bombeando, o coração bombeando o sangue irrigando os tecidos mais superficiais, mais distantes, né, do coração em geral, e ele precisa retornar através da veia, né, das veias, e assim até chegar no coração novamente. Só que, durante esse percurso, pode ser que alguma parte desse líquido plasmático, esse plasma, ele se perca nos tecidos. E esse líquido, ele passa a ter a importância de retornar para o tecido em questão, circulatório, para que haja uma fluidez mais adequada. Então, através de vários mecanismos, a gente vai conseguir que essa drenagem ela aconteça. Até aí, tudo bem, galera? Me parece que sim. Então vamos seguir um pouquinho mais adiante. Certo, Patrick confirma aí. Quais são os mecanismos que existem para que haja esse retorno desse líquido para dentro dos vasos sanguíneos, para dentro das veias? Um deles, um mecanismo, né, bem comum, é o mecanismo de vasos, que nós chamamos de vasos linfáticos. São esses vasos aqui que estão na cor, representados pela cor verde. Então, o líquido que está capilar, né, que está entre as células, ele vai retornar através desses vasos, chamados de vasos linfáticos, passando aqui por algumas estruturas chamadas de linfonodo, subindo e voltando através dos dutos linfáticos para dentro dos vasos sanguíneos, os vasos venosos. Então, basicamente, esse é o primeiro mecanismo. Aumento de pressão no tecido, ele vai ser recepcionado por esses vasos linfáticos, vai então ser drenado até voltar para a veia e assim voltar para a circulação. É um mecanismo, tá? Outro mecanismo, a própria contração muscular do sistema músculo-esquelético pode permitir. Professor, Fale-me tudo, não esconda nada, Camila. teria como repetir novamente? Cortou aqui para mim. Tá. Cortou tudo? Cortou parte? Cortou. Cortou a parte depois de aumento da pressão no tecido. Então cortou tudo praticamente. Aham. Então vamos lá, vamos mais devagar então. O sangue bombeia, né? O sangue é bombeado pelo coração através da artéria. E quando chega no tecido, pela pressão que o sangue exerce, obviamente pela pressão, né, sanguínea, você tem o quê? Uma liberação, né? As paredes elas se tornam mais permeáveis, elas se tornam semipermeáveis. E aí o plasma sanguíneo, o líquido que está dentro da água do sangue, né? Basicamente o plasma, ele extravasa através dessa difusão, né? Entre o vaso sanguíneo e os tecidos, e aí acaba ficando entre as células, fora do sistema circulatório. Então, há necessidade desse retorno venoso, mas parte do líquido que deveria voltar junto com os vasos venosos não volta. Então, fica preso, fica retido no local. O que vai puxar, o que vai captar novamente esse líquido que ficou em excesso entre os tecidos, vai ser justamente esses vasos aqui, representados pela cor verde, os vasos linfáticos. E aí vão ser drenados até alcançar novamente os vasos venosos mais superiores, veia cava inferior, por exemplo. Foi, Camila? Agora entendi, obrigada. Show. Mas eu estava começando a falar sobre o mecanismo que envolve o sistema músculo-esquelético. Durante as contrações musculares, a própria contração em si gera esse movimento que vai impulsionando o sangue um pouco mais
próximo da gravidade, no caso do chão, empurrando por pressão de contração muscular. Então, quando você contrai a musculatura, é natural que aquele tecido ele fique um pouco mais tenso, mais esticado, e aí, por conta dessa tensão, você consegue bombear, gerar um fluxo contra a gravidade, de novo, para a corrente sanguínea. Tá? Então, nós temos esses dois mecanismos naturais, dois mecanismos fisiológicos para que haja uma drenagem desse líquido que fica aí entre as células, no tecido intersticial. Tá ok? Professor, Fala aí, Yuri. repete esse último aí, por favor. Então, do músculo esquelético, Sim. vamos lá, imagine que você tenha lá uma contração na sua panturrilha, né? O seu tríceps sural, ele se contrai. Quando acontece essa contração, basicamente, você vai ter ali um aumento de tônus, né, na musculatura, um aumento do trofismo muscular, e isso vai fazer com que aquela estrutura, aquela perna, fique um pouco mais rígida, e a pele fique um pouco mais proeminente. É fato? Consegue enxergar isso? Sim. Se isso acontece, significa que ele vai ocupar espaço, a contração muscular ocupa espaço, fazendo com que o líquido que esteja retido ali embaixo seja impulsionado para cima graças à contração muscular. Então, toda a musculatura, todas as musculaturas, elas vão facilitar a drenagem desses líquidos que ficam extra circulação. Pegou? Não entendi como é que acontece o retorno. Então, vamos lá, deixa eu pegar uma outra imagem aqui. O sangue sai, né, das artérias, porque as paredes das artérias elas são muito finas, certo? Vamos pegar essa imagem aqui. Acho que essa imagem aqui vai ser bem melhor para mostrar. Então, observem aqui a parede, né, de um capilar, ok? E quando a pressão do sangue, alguns líquidos, né, entre eles algumas células menores, elas acabam vazando, saindo do vaso sanguíneo, tá ok? Por conta de uma liberação da parede, dessa parede fina, ela fica mais ela fica semi-permeável. Então, é como se fosse um filtro que permite passar algumas coisas, algumas substâncias, mas não permite passar outras. Então, sai do vaso sanguíneo e fica aqui retido no tecido, né? Na parte mais extra circulação, entre as células, né? Do tecido específico. Então, aqui nós temos uma grande quantidade de líquido que precisa ser drenada novamente. Obviamente, já fora da circulação, isso não vai ser possível. Então, existe um sistema que vai capturar todo esse líquido e vai ser o vaso, vai se transformar no vaso que vai carregar todo esse líquido extravasado para dentro de uma circulação específica, dentro de um vaso específico, até levar novamente para o sistema circulatório. Então, ele vai devolver para o sistema circulatório o líquido que os capilares deixaram passar. Foi, Yuri? Mais ou menos. Não, nada de mais ou menos. Aonde que você não entendeu? Ah, não foi, não. Não entendi, não. Beleza, Bruna. Aonde que vocês não entenderam? Na verdade, eu não entendi nada. Tá, então vamos devagar. Vamos de novo, tá? Vamos começar pensando no sistema circulatório, gente. E aí eu preciso que vocês me acompanhem, tá? O trabalho que vamos fazer através da drenagem linfática é parecido com o funcionamento. Como funciona o coração? Quase isso, Wendel, quase isso. Vamos lá, vamos de novo aqui. Vamos voltar aqui. Vamos voltar naquela imagem do coração. A imagem do coração para vocês é tranquila? Senão eu posso até voltar no sistema circulatório de uma forma mais generalizada, tá?
Se bem que vocês... O que vocês tiveram em anatomia? Só para eu poder me orientar aqui, gente. Eu estou falando como se vocês já soubessem da anatomia do sistema circulatório. Então, por isso que eu estou falando dessa forma. Como que foi a anatomia de vocês em relação ao sistema circulatório? Eu não dei sistema circulatório, não, professor. Você não viu o sistema circulatório. Então, a dificuldade de vocês está em cima disso. Bem, acredito que eu posso responder, vocês podem responder pela maioria da turma, né? Então, vamos devagar. Não dá para entender o sistema linfático se a gente não entender o sistema circulatório. Tá legal? Vamos bem devagar com relação a isso. Deixa eu me abrir aqui uma outra aba. Para facilitar o processo. Então, vamos lá. Prontinho. Sistema circulatório. Óbvio que eu não vou dar uma aula de fisiologia para vocês, tá, gente? É claro que essa aula de fisiologia vai ficar a cargo do professor que está com vocês esse semestre. Então, em alguns aspectos, eu vou ser muito rápido com relação ao sistema circulatório. Tá bom, gente? O que Pode vocês... pedir uma coisa? Pode, Bruna, claro. Depois você me passa esse slide aí, por favor. Claro, claro, faço sim, fica tranquila, tá? Me lembra no final, tá bom? Então, Pode vamos lá. deixar, obrigada. Basicamente, o sistema circulatório ele tem uma função muito importante no nosso corpo. Qual é essa função? De levar oxigênio, levar nutrientes, hormônios, a própria glicose, que é uma questão, uma coisa de nutriente, né? Também carrega a ureia e os ácidos úricos para a excreção. Então, o sistema circulatório ele vai basicamente auxiliar todos os outros sistemas, permitindo que haja que as informações, os hormônios, que os nutrientes, de forma geral, alcancem os objetivos, né, os seus tecidos. Né? Pode ser o tecido cutâneo, pode ser o tecido muscular, tecido ósseo, o sistema respiratório, sistema digestório, sistema nervoso. Aonde tiver um sistema, um organismo, a necessidade da circulação está presente. Tá? Para que haja, como eu falei, a oxigenação e a nutrição. Então, o sangue ele precisa circular pelo corpo inteiro. E ele só circula de acordo com uma atividade de bombeamento, que é o coração. Tá? Então, o que vai ter nesse sistema, o que vai ter dentro desse líquido, né? Esse fluido, né? Que é o sangue? Nós temos aí o sangue, né? Basicamente, e esse sangue ele vai estar repleto de outras substâncias, entre elas as células vermelhas, né, as séries vermelhas, as séries brancas, o plasma com os seus nutrientes e também as suas plaquetas. Tá? Isso é o que vai ter na circulação, além dos seus hormônios, entre outros elementos. O sistema nervoso ele vai ser composto também, além de propriamente os elementos, né, de sangue, plaqueta, ele vai ter também, ele é formado por água e proteínas, assim como sais minerais. Então, o plasma sanguíneo, basicamente, ele é formado por água, proteína e sais minerais. Tá? O plasma sanguíneo. Isso tudo dentro do sangue, tá, gente? Eu quero que vocês ignorem isso aqui por enquanto, tá? Essa aqui é uma afirmativa apenas para discussão. Não quero que vocês entrem nessa condição agora, mas é importante vocês saberem que existe diferença entre os vasos sanguíneos, entre o que é artéria, o que é veia e o que é capilar. E eu preciso que vocês entendam isso, para poder entender lá na frente o sistema linfático de forma mais organizada. Tá? Então vamos lá. Quais são os vasos sanguíneos? Vamos começar pela artéria. A artéria é um vaso que tem uma característica de alta resistência. Por quê? Porque é justamente a artéria que vai receber a pressão
da ejeção do sangue, da contração do coração, a injeção do sangue que sai do coração. Então, toda vez que você tem a contração cardíaca, o sangue ele é injetado com grande pressão para um vaso. E esse vaso vai ser justamente a artéria. Então, toda vez que a gente pensar em sangue que sai do coração, que é injetado do coração, ele vai ser chamado de, esse vaso vai ser chamado de artéria. Então, um exemplo está aqui nessa imagem, né, avermelhada aqui, aonde ele é formado pela primeira camada, para a camada mais íntima, mais interna, que nós chamamos de camada endotelial, ok? Depois disso, nós vamos ter uma outra camada, que é uma camada intermediária, que é formada por músculos lisos. Então, toda vez que há uma diminuição do calibre, um aumento do calibre, é graças à contração dos músculos lisos que estão presentes nessa artéria aí, ok? Comigo, né, gente? Qualquer coisa, vocês me interrompam. Como eu estou mostrando o slide, possivelmente eu não olho muito pro chat. Então, eu peço que alguém abra o microfone se perceber que eu ignorei algum aluno, por favor. Tá. Por enquanto. Então, a Luane está oferecendo também ajuda aí a entendimento dessa disciplina. Muito obrigado, tá, Luane? Por favor, me ajude se você tiver uma ideia ou uma analogia boa para facilitar o entendimento da galera aqui, tá bom, Luane? Por favor, não fique acanhada. Então, seguindo aqui, nós temos esse tecido, show. Nós temos esse tecido aqui, que é o tecido muscular, liso, que ele vai permitir uma pressão, aumento da pressão, diminuição da luz do vaso. E nós temos uma outra camada, que é a camada mais externa, que nós chamamos de tecido conjuntivo, tá? Essa daqui é justamente a que nós chamamos de adventícia, tá? É a camada mais firme que nós temos, que protege o extravasamento do sangue. Conforme esse sangue, essa artéria, ela vai diminuindo o seu calibre, ela vai ficando mais fina, ela vai vai entrando pelo sistema adentro do nosso organismo, ela vai ficando mais fininha, obviamente, até se transformar num capilar, onde vamos encontrar o quê? Apenas a camada endotelial. Essa camada endotelial, ela é mais fina e ela se torna um pouco mais semipermeável. Então, significa que, através do capilar, nós podemos alimentar, nutrir os tecidos que estão adjacentes a ele. Então, oxigênio é liberado através do capilar, né? A glicose é liberada através do capilar, alguns tipos de hormônios são liberados através do capilar, e isso acontece porque o capilar ele se torna um pouco mais permeável, ou semipermeável, permitindo que algumas substâncias saiam daqui de dentro do capilar para os tecidos que estão aqui, ao redor. Até aí, tudo bem, galera? Sim, de boa, professor. Beleza. Sim. Obviamente que é nesse momento aqui que nós vamos ter a liberação de algumas partes do sangue, né, o plasma, a água, por exemplo, alguns sais minerais, para fora do capilar, que possivelmente fiquem, né, junto aqui com as células. Não dentro da célula, mas fora, entre elas. E quando ela retorna, ela vai retornando por um vaso que nós chamamos de veia, que basicamente a sua característica é um pouco diferente da artéria, uma vez que a veia ela não vai necessitar de grande tensão para que a artéria sofre, a pressão. O coração bombeia direto na artéria. Já a veia não, o fluxo foi diminuindo sua velocidade e ele basicamente volta com uma velocidade, com uma pressão muito mais reduzida, permitindo assim que tanto a condição da camada mais íntima, né, o endotélio, seja mais tranquilo, a musculatura lisa seja um pouco mais delgada, afinal de contas não há tanta necessidade de pressão, segurar a pressão, e o tecido conjuntivo ele se torna um pouco mais elástico e menos resistente. Então, basicamente, nós temos uma diferença clássica aqui entre artéria e veia. E é justamente através da veia que o sangue volta para o coração.
Até aí tudo bem, né, gente? Simples. Beleza, tá? Então aqui, basicamente, o que eu falei com vocês a respeito da artéria, tá? Só um exemplozinho, né? Existe aqui a necessidade, né, de ter essas camadas por conta das diferenças de pressão. Então, falamos da artéria, não vou me prender a vocês a aferir a pressão arterial agora com vocês, tá, gente? Isso aqui não é a competência dessa disciplina, isso aí vocês vão aprender em fisiologia. Mais para frente, caso a gente tenha um tempinho, se alguém tiver alguma dúvida e perceber que não vai ter tempo de ter isso em sala de aula, na fisiologia, ou em alguma outra disciplina, vocês me cobrem e eu ajudo vocês em relação a isso, tá, gente? Aqui, basicamente, é o resumo, né? A teoria de como é que se afere a pressão arterial, né? Então, vamos lá. Aqui também falando um pouquinho sobre os vasos, continuando falando sobre as artérias, e aqui nós temos aqui já falando sobre as veias. Então, prestem atenção no que acontece. Lembra que eu falei com vocês que o sangue, ele obviamente, ele passa pelas artérias, depois atravessa os capilares e depois retorna para as veias? Quando ele retorna para as veias, a tendência do sangue é ser empurrado pelo sangue que está chegando logo atrás, porque não existe mais um bombeamento do coração para esse sangue voltar até o coração. Então, só o que vai lhe restar é a pressão do sangue que chega atrás. Só isso. E é óbvio que a gravidade, muitas das vezes, vai ser um fator que pode alterar as condições do tecido, pode prejudicar a estrutura do tecido venoso, por exemplo. Então, além, né, de você ter o próprio sangue sendo empurrado pelo sangue que vem atrás, existem musculaturas, por exemplo, a panturrilha, o gastrocnêmio, que pode, ao contrair, espremer o vaso, empurrando o sangue mais para cima e auxiliando, assim, essas válvulas aqui, ó, que nós chamamos aqui de, basicamente, válvulas contra o refluxo do sangue. Porque, obviamente, se o sangue sobe, como a gravidade puxa para baixo, é possível que em algum momento o sangue queira descer. Então, na hora que o sangue sobe, ele vai passando por essas válvulas e quando ele tenta voltar, essas válvulas ainda conseguem concentrar o sangue ali, impedindo que ele retorne, causando alterações como, por exemplo, ó, essa doença aqui, que basicamente surge já na adolescência, tá? Até as melhores idades, que nós chamamos aqui de varize, né? Nós podemos aqui ter uma alteração do vaso, e esse vaso ele perde a capacidade de reter o sangue, ficando um pouco mais espesso, e o sangue acaba voltando sem nenhum tipo de aparo, né? A válvula não consegue fechar, como é o caso de uma veia normal. Isso aqui aumenta também a concentração de líquido nas extremidades e aumenta também os edemas linfáticos, tá, gente? Exatamente porque vai aumentando a pressão contra a gravidade, o sangue que vem lá da artéria vai sofrer esse tipo de pressão, então você acaba tendo um acúmulo maior de líquido. Então, aqui a gente precisa levar em consideração que o sangue ele volta, existem musculaturas que auxiliam nessa bomba, né? Uma bomba secundária, né, do nosso corpo são as musculaturas mais inferiores. Então, a panturrilha ela é uma das mais importantes para o retorno, né, do fluxo sanguíneo venoso, até alcançar novamente o coração. Tá? Basicamente. É como a Luane falou, ela abre e fecha impedindo o refluxo, né? Uma válvula normal. Já a válvula com algum tipo de alteração, ela não vai ter essa alteração, tá? Então, seguindo aqui, galera, essa válvula que eu estou falando não são as válvulas do coração, tá, gente? São as válvulas dos vasos venosos, tá? Quero que vocês entendam. O coração também vai apresentar válvulas, tá? Que vão permitir que o sangue ele não gere shunt, mas é o que eu estou falando das válvulas dos vasos venosos, beleza? Tudo bem até então? Show de bola, professor. Acho que até que eu consegui entender o que você estava explicando antes. Beleza, então. Show de bola. É isso que eu preciso.
Vocês entendem um pouco da circulação, e aí a gente já começa a falar um pouco sobre a drenagem, no caso, o sistema linfático. Olha só aqui, gente. Agora falando dos capilares, tá? Onde que nós vamos encontrar capilares? Em qualquer tecido do nosso corpo, tá? Por exemplo, nós vamos encontrar muitos capilares no tecido pulmonar. Afinal de contas, a gente puxa o ar, os alvéolos captam o oxigênio e já levam direto para os vasos sanguíneos, que nesse caso são os capilares, são bem fininhos. Eles são tão fininhos que quase se parecem do tamanho ou até menores do que as células adjacentes. Então, o sangue, ele basicamente circula até alcançar o tamanho, né, microscópico de capilar, e aí, basicamente, é uma célula atrás da outra de hemácia que consegue passar por esses capilares. Lembrando que entre essas células existem líquido, né, existe o plasma, que pode extravasar para essas áreas aqui entre as células, tá, gente? Então, o sangue, basicamente, o capilar, ele é semipermeável. Durante a pressão sanguínea, ele vai sofrer uma mudança, permitindo que líquidos extravasem do sangue, não é hemorragia, tá? Apenas líquido, né? Líquido do plasma, extravase, se acumulando fora dos capilares. Tudo bem, Yuri? Sim, professor, de boa. Então, esse sangue que se acumula nos capilares, ele não tem, se depender dos vasos sanguíneos, ele não tem como voltar para o fluxo, né, venoso. Ele vai ficar retido aqui. Porque uma vez saindo aqui, basicamente a dificuldade de difusão ela aumenta. E a pressão, obviamente, ela se equivale por conta do sangue que chega. O sangue está em constante circulação aqui. Então, a pressão no capilar, ela se torna maior do que a pressão aqui nos tecidos, fazendo com que haja um acúmulo de líquido nessa região. Então, a gente precisa de um suporte, de um sistema que dê suporte para retirar esse acúmulo de líquido que vai ter entre as células. Tudo bem, Irid? Bruna? Até agora consegui. A gente Entendi. precisa dessa parte, tá? Então, uma vez que o sangue ele fica nas partes, quando eu falo interstício, eu falo entre as células. Então, aqui tem uma célula, tem outra célula aqui, ó. Tem mais célula aqui. Então, esses espaços aqui, basicamente, nós chamamos de interstício. Então, o líquido que sai do capilar, ele fica entre as células, ele fica no interstício. E esse líquido, ele precisa voltar para a circulação. E muitas das vezes ele não volta. Ele fica acumulando, 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 deixando os pés inchados, deixando as mãos inchadas, deixando o corpo mais inchado. Você começa a reter mais líquido. Por quê? O sangue ele não consegue absorver novamente, o sistema circulatório, ele não consegue absorver novamente esse líquido. Então, ele vai precisar de um outro sistema de suporte para devolver esse líquido de uma forma mais facilitada, de uma forma mais ativa, vamos dizer assim. Beleza? O que nos leva, né, a entender, e aí eu vou passar direto todas essas partes aqui, porque isso aqui é uma condição do sistema básico, né, cardiovascular. Então, eu finalizo com vocês esse slide aqui, tá? E aí eu vou voltar para vocês, vou voltar com vocês naquela imagem, né? Essa imagem aqui. Lembra que eu falei que nós temos um sistema, precisamos de um sistema que dê esse suporte? É o sistema linfático, tá? O líquido que fica para fora e entra nesses vasos, eles se transformam, deixam de ser vasos, plasma sanguíneo, e passam a ser chamados de linfa. Então, o líquido que entra nos vasos linfáticos, nós chamamos de linfa, tá? Então, aqui representados, os vasos linfáticos representados na cor verde, tá? Então, aqui, essas bolinhas que vocês estão vendo aí, são os núcleos das células, e existem as células e, obviamente, líquido entre elas, que vão ser mais permeáveis daqui nos vasos sanguíneos. Yuri, fala para mim. Pode repetir aí o que você falou sobre o líquido?
Que ele vira linfa? Então, o líquido, quando ele está entre as células, né, fica aqui um líquido intersticial, e ele é capturado pelo sistema linfático, pelos vasos linfáticos. Dentro dos vasos linfáticos, esse líquido ele vai ser chamado de linfa. Foi? Foi sim, professor, obrigado. Beleza. Vou mostrar a vocês, né, lá naquele link do zigote, o que vocês estão vendo aqui, gente, basicamente, é o sistema, é o corpo humano, né? Eu tirei o corpo humano e só ficou o sistema nervoso junto com o sistema linfático, tá? Eu não consegui retirar o sistema linfático. Mas se eu aproximar, né? Vamos lá, vamos começar lá pela cabeça. Se eu fizer uma aproximação aqui, vocês vão perceber duas cores diferentes, né? Duas cores distintas. Um amarelo e um verde. Tudo que é verde é sistema linfático. Tudo que é amarelo é sistema nervoso, são os nervos. Então, observe que em algumas partes verdes, vocês têm alguns caroços. Observe, conseguem observar alguns caroços? Sim. Esses caroços, eles estão fazendo comunicação com os vasos linfáticos, tá, gente? E esses caroços, eles vão ser chamados, no sistema linfático, de linfonodo. E ele tem uma ação muito importante no nosso sistema, no sistema linfático de forma geral, tá? E eu quero que vocês tomem nota dos vasos linfáticos, assim como também desses carocinhos aqui que eu estou mostrando, os linfonodos, tá? Então, eu vou subindo aqui, vocês vão observando que os linfonodos eles vão aparecendo basicamente em toda a região do corpo, né? Pescoço, a região aqui, ó, dos ombros, a região axilar. Observem aqui, ó, como fica um pouco mais repleto de linfonodos. Yuri, fala para mim. O senhor pode repetir a definição do que é linfonodo? Eu não falei ainda não, relaxa. Ah, Daqui a beleza. pouco, daqui a pouco, quando eu explicar melhor, você vai ficar ciente, mas relaxa, eu não falei ainda não. Eu só disse que estão aqui, né? Junto com os vasos linfáticos. Observe aqui, esse vaso linfático se liga com esse linfonodo, depois tem mais vasos linfáticos e assim vai se ligando com vários linfonodos, tá? Esses linfonodos eles estão aí por uma real, né, uma função importante, tá? Deixa eu diminuir um pouquinho aqui para vocês verem o corpo como um todo, né? Então, observe que os carocinhos eles estão aí. Esses linfonodos estão aí. Por toda a região. Cabeça, pescoço, tronco, região de braços, ombros, axila, cotovelo. E, obviamente, você vai ter aqui ó, os linfonodos mais espessos na região mais intrínseca, né, do nosso corpo. Existe aqui na região inguinal uma grande quantidade de linfonodos. Então, tudo isso aqui vocês observam no corpo humano. Se a gente for descer mais um pouquinho, vamos observar também uma pequena quantidade de linfonodos na posição posterior. Vou ver aqui de costas o nosso paciente. Existem alguns vasos linfáticos importantes aqui. Na região dos pés, existe também, além dos nervos, existem alguns vasos linfáticos. E, obviamente, que esse sistema ele vai ser responsável pela drenagem dos fluidos que ficarem retidos fora da circulação. Então, eles são drenados e são devolvidos para a região aqui do mediastino, aonde tem o quê? A veia cava. Então, há aqui deixa eu ver se eu consigo aproximar aqui para vocês verem. O linfonodo, basicamente, ele vai estar bem nessa região aqui, não dá para ver aqui nessa imagem, vou tentar numa outra imagem, mas bem nessa região do mediastino, ele vai ser capturado novamente, ele vai desembocar novamente na veia cava inferior e superior, permitindo assim que haja a drenagem desse líquido extra, né, circulatório para novamente voltar para a circulação. Tudo bem até aí, gente? Tranquilo. Tranquilo, Bruno? Bruna, tudo bem?
Tudo bem. Show de bola. Então, agora que vocês entenderam, vamos ver se a gente volta lá para aquela imagem. Então, basicamente, essa imagem aqui vocês já entenderam, não já? Capilar, meio extra capilar, entre as células, e vaso linfático. Tudo bem, né? Show de bola. Essa imagem aqui, um pouco mais simples, né? Ela é de artéria, de um lado, então sai do coração, vai para o sistema pode ficar sobrecarregado, o sistema linfático está aqui em paralelo com o sistema venoso, permitindo que o retorno dos fluidos voltem tanto pelos vasos venosos, como também pelos vasos linfáticos. Só que os vasos linfáticos não vão levar o sangue, vão levar apenas o líquido, né? O plasma, rico aí em algumas proteínas, alguns nutrientes, algumas células menores do sistema imunológico, e aí, obviamente, a gente tem um trabalho de drenagem pelo nosso corpo inteirinho. Isso fisiologicamente. Tá ok? Tudo bem, galera? Tudo bem. Então, olha só o que acontece. Os líquidos que estão entre as células, eles vão migrar para dentro de um vaso linfático e vão percorrer um sentido lógico, que vai ser o quê? Lá para os vasos sanguíneos mais calibrosos, os vasos venosos mais calibrosos. Tudo bem, né? Beleza. Então, além de ter esse sistema de drenagem, pela pressão entre as células, existe também um outro sistema de drenagem que vai auxiliar o fluxo da linfa, né, do líquido linfático para o coração, que nós chamamos de sistema músculo-esquelético. Então, se a gente fosse aumentar, ou melhor, preencher esse corpo humano, observe o que vai acontecer. Nós temos aqui também, cadê os músculos? Pronto. Vamos aqui pegar um pouco dos músculos. Observe que toda parte. Desculpa, gente. Observe que toda parte aonde nós vimos o sistema linfático vai ser preenchido com outras estruturas. Os ossos, os vasos sanguíneos, as musculaturas. Então, tudo isso vai fazer o quê? Pressão. Toda vez que você contrai uma musculatura, vamos pensar aqui. Nossa, está muito rápido. Toda vez que você contrai a musculatura, ela, obviamente, vai fazer pressão em todos os tecidos que tem aqui, empurrando os líquidos para cima. Então, cada musculatura dessa vai se fazer importante para que haja o quê? A drenagem linfática. E aí sim, você tem, além da própria pressão do sangue, o próprio fluxo do sistema linfático, você ainda tem o sistema músculo-esquelético para permitir que esse líquido ele volte para dentro da circulação. Então, podemos dizer com clareza que a atividade física favorece e muito a drenagem linfática. Podemos dizer que a hidratação, obviamente, junto com a atividade física, ela favorece bastante a absorção de líquido. Tudo bem até aí? O entendimento é coerente para vocês? Beleza, beleza então. Graças a Deus, qualquer dúvida, me interrompam agora, não deixe passar não, tá, gente? Porque aí quando eu passar já para outra parte, já fica mais fácil. E aí agora eu vou começar a responder a pergunta do colega Yuri, né? O Yuri comentou sobre os linfonodos.
E aí é óbvio, nada melhor do que mostrar uma figura apresentando a vocês um linfonodo. Então vamos lá. Vamos lá. Vamos pegar aqui. Aqui, beleza. Ah, ótimo essa imagem aqui. Essa imagem aqui vai favorecer muito o entendimento de vocês. De cara. Foi rápido. Então vamos lá, gente. Olha só o que eu quero que vocês vejam aqui. Lembra do caroço que o Yuri perguntou? Mas esses carocinhos, o que são esses carocinhos que você não falou? Então, aqui estão. Vou pegar um carocinho e vou ampliar. Eu vou deixar desse tamanho aqui, ó. O linfonodo, ele vai captar de várias áreas os líquidos linfáticos através dos vasos linfáticos que estão nas adjacências, tá? Nas regiões um pouco mais distais, e aí vai captar o líquido que vai sendo drenado até ele. Além disso, os linfonodos, eles também são responsáveis por concentrar um grupo de células responsáveis pela condição imunológica do nosso corpo. Tá? Então, pensem no linfonodo como uma central de polícia de um bairro, né? Ou um polígono, né? Onde você vai ter ali uma quantidade específica de policiais para defender ou para proteger aquela área, né, adjacente ali. Então, basicamente, um linfonodo, além dele ser responsável por absorver os líquidos retidos, né, pelo corpo e mandar em direção mais superior, eles também são responsáveis por agrupar substâncias, elementos da imunidade. Não é? Professor, Pode falar, Bruno. tipo quando a gente tem alguma infecção, alguma coisa e dá o caroço, a gente chama de íngua, é isso? Exatamente, exatamente. E, obviamente, quando você tem uma infecção, a tendência é você recrutar mais agentes para proteger aquela área. Então, você aumenta a quantidade de agentes imunológicos naquela área, aquela área ela fica mais inchada, e aí você tem um mecanismo de defesa contra a infecção que acontece ali. Então, além do sistema linfático ajudar na drenagem linfática, ele ainda auxilia no processo imunológico do nosso corpo. Né? Então, como a Mabi pediu, basicamente, a íngua ela se dá pelo recrutamento de agentes imunológicos no local, fazendo ali os processos de fagocitagem, né? Os processos inflamatórios eles acontecem naquela região, e quando é controlada, a tendência é essa íngua diminuir. A tendência é esse gânglio, né? Esse linfonodo infartado, ele começar a diminuir. Ok? Foi, Mabi? Bruno? Tranquilo. Como o Wendel falou, ele agiliza a distribuição do sistema imune para toda a circulação. Exatamente. O sistema imunológico, ele, quando a gente falar quando vocês escutarem ou estudarem o sistema imunológico, vocês vão ver que, além do próprio sistema imunológico, o sistema linfático, ele também é pertencente ao sistema imunológico. Além dele ser pertencente ao sistema circulatório, que ele auxilia na drenagem linfática, ele ainda vai ser pertencente ao sistema imunológico, porque ele ali vai conseguir distribuir melhor a concentração de agentes imunológicos para aquela área, basicamente. Tá? Então, o que acontece muitas das vezes, quando você tem um edema linfático, é porque o líquido, ele possivelmente, ele não está conseguindo chegar até os seus vasos linfáticos mais superiores e desembocar novamente na circulação. Isso pode acontecer por vários fatores, tá, gente? Entre eles, fator muito comum de lesão na região. Os vasos linfáticos eles podem sofrer
uma lesão e, obviamente, serem obstruídos. Então, todo líquido que deveria passar adiante acaba não passando corretamente por conta de algumas obstruções. Algumas cirurgias para, por exemplo, retirada de algum nódulo ou uma mastectomia, por exemplo, podem causar a mudança ali naquela região, onde é rica em sistema linfático, e você acaba tendo um prejuízo na drenagem linfática naquela região, gerando o quê? Um acúmulo de líquido linfático, um líquido fora, né? No caso aí, nas extremidades que estão adjacentes, ou melhor, que estão distais àquela região da cirurgia. Não é incomum você pegar, por exemplo, um paciente que sofreu uma mastectomia e perceber que a região onde sofreu a mastectomia, né, no caso o braço em questão, ele vai estar mais inchado do que o outro. Por quê? Por onde drenava, por onde se passava o fluido, né, o vaso linfático, ali já houve uma alteração na estrutura. E aí esse líquido ele vai fluindo mais devagar até voltar para o sistema circulatório. Beleza, gente? Foi? Foi. Bem, aí vocês me perguntam, como é que a gente vai fazer, então, como é que essa drenagem linfática, ela acontece, então? Tendo conhecimento da anatomia, a gente já tem uma ideia de como não fazer a drenagem linfática. Ela é bem diferente de uma drenagem, por exemplo, venosa, onde você pode seguir um fluxo distal a proximal. Na drenagem linfática não dá para acontecer isso, porque por todo o percurso, né, do membro em questão, vai ter o vaso linfático, mas vai ter ali um linfonodo. Vai ter depois um pouco mais de vaso linfático, mais um linfonodo. Depois vem mais vaso linfático, mais alguns linfonodos. Então, observe, se você tentar fazer uma drenagem direta, você vai atravessar direto cada carocinho daquele, cada linfonodo daquele, e não vai conseguir fazer a drenagem corretamente. Então, a gente precisa entender que, assim como uma cidade e o trânsito, ele funciona muito intenso durante a hora do rush, o vaso linfático vai sofrer a mesma condição. Por que eu estou fazendo essa analogia com o trânsito? Eu tenho uma imagem aqui que eu vou passar para vocês terem uma ideia do que acontece. Mas primeiro eu queria que vocês entendessem isso. Não dá para você drenar o líquido linfático do segmento sem antes esvaziar, e aí o termo que a gente vai utilizar é evacuar, os linfonodos. Então a gente precisa, para que o fluxo chegue até a axila, por exemplo, a gente precisa evacuar os linfonodos da axila, para então depois trazer o líquido para a axila e trazendo de proximal a distal até novamente chegar à proximal, tá? Então vamos lá, vamos tentar entender isso de uma forma um pouco mais analógica. Vou pegar aqui uma imagem que agora não vai ter nada a ver com o sistema linfático, e eu quero que vocês entendam como que vai funcionar isso em uma cidade, por exemplo, onde tem uma via e várias ruas, desembocando para a mesma via, tá? Então vamos lá, devagar, galera. Deixa eu pegar aqui a imagem. Então, gente, conseguem observar? Deixa eu ver se eu consigo aumentar essa tela aqui. Beleza. Vocês conseguem observar esses 8 quadrados azuis e essas setas vermelhas? Todos conseguem observar? Bruna, tudo bem, Bruna? Também, sim. Por favor, não fica para trás não, Bruna. Me fala, aonde deu ruim? Era tudo bem. Você disse, nosso Pai. Isso é uma exclamação. E exclamação essa que eu gostaria muito de evitar. Por favor, Eu me ajude. vou me ajudar aqui nas anotações, depois eu perturbo o Yuri, e aí eu te perturbo também, pode deixar.
Para não Tem perder certeza? o raciocínio de todo mundo. Então, assim que eu terminar, se você quiser, você pode me perguntar também, tá bom? Ah, pode Eu tô deixar, com junto com você certeza. aí, amiga. Yuri, o que que foi, Yuri? Fala aí. Fabi, Yuri e eu estamos no mesmo barco. Ai, caramba. Mabi. Poxa, eu não estou sendo um bom professor para vocês esse semestre, caramba. Você é ótimo, não fala isso. Se eu fosse, vocês já estariam sabendo tudo sem eu precisar repetir tantas vezes. Pô. Então, eu quero aqui localizar vocês nesse desenho que eu fiz, tá, gente? Nós temos aqui quadras, tudo que é azulzinho são as quadras, né? Quadras de uma cidade com várias vias, tá? Então, cada quadradinho desse aqui é uma quadra. Tem casa, tem prédio, tem aquela coisa, né? Células, pá. Essas setas aqui, nós podemos considerar o fluxo dos carros, né? Nós temos aqui as ruas locais, um pouco mais estreitas, e elas vão ter que sair para essa via mais larga, só que em uma direção. E cada cruzamento desse vai ter um sinal. Vai ter um sinal. Tudo bem até então, gente? Estão conseguindo acompanhar comigo? Professor, Oi, Camila. eu me recordo de quando eu fiz um curso de drenagem, né? Que teria que estimular a área de jogar pro. O professor falava que era lixo linfático, certo? Ah, sim. Então vamos lá. Basicamente é isso sim, tá, Camila? Mas não chega a ser totalmente lixo, tá? É um líquido que às vezes fica retido ali. Então vamos pensar o seguinte: os líquidos eles estão já aqui, essas vias aqui, gente, já são os vasos linfáticos, tá? As vias, vamos considerar que já sejam os vasos linfáticos e que essas quadras aqui são as células que vão jogar para dentro desses vasos linfáticos a linfa. Então, esses vasos linfáticos eles percorrem um circuito que é numa direção só, no sentido do coração. Tá? Então, é claro que existem essas bolinhas verdes que eu vou considerar junto com vocês os linfonodos, ok? Então, imagine que o sinal vermelho seja o linfonodo muito congestionado, muito cheio. Então, todo líquido que chega até aqui para porque está fechado. E aqui nós temos um outro linfonodo que também vai fechar, nós temos um outro linfonodo que vai fechar, e assim por diante. Para esse líquido ele correr livremente, é necessário que esses linfonodos eles estejam vazios, ou pelo menos evacuados. E como que se faz isso? Obviamente que se fôssemos falar numa cidade, a gente colocaria um guarda municipal aqui para mandar os carros passarem. A gente ia abrir as vias aqui, né, ia liberar, ia evacuar o trânsito aqui para que os carros passem. E o guarda desse lado aqui ia ter que fazer a mesma coisa depois para que os carros dessa outra quadra possam passar. E assim por diante. Então, imagine o seguinte, galera. Se vocês precisam tirar o líquido que está nessa região aqui e fazer esse líquido chegar até aqui, é correto eu afirmar que eu preciso esvaziar esse linfonodo para que o líquido que esteja aqui preencha o linfonodo e aí eu posso, então, esvaziar esse outro linfonodo para que o líquido que está aqui venha e encha esse aqui. E assim por diante. Então, eu faço uma manobra de evacuação, uma manobra superficial de evacuação nos linfonodos, libero esse linfonodo, o líquido linfático que está na região, né, dos vasos linfáticos, eu auxilio, né, a drenagem deles até os linfonodos e vou fazendo isso e vou repetindo isso para cada linfonodo no sentido proximal a distal, ou seja, ombro, cotovelo,
punho, mão. Nessa direção. Então, eu venho aqui, libero, espalho para cá. Venho aqui, libero, espalho para cá. Venho aqui, libero, espalho para cá. Venho aqui, libero e espalho para cá. E repito isso novamente. Então, vem de proximal até o outro linfonodo, no sentido distal, proximal. Repito. No linfonodo, um pouco mais distal, mas ainda, né, mais proximal. Empurro para distal, proximal. Faço a mesma coisa aqui. Evacuo de distal para proximal. E assim por diante. Vamos ver, alguém falou alguma coisa aqui. O problema não é com o senhor. Poxa, muito obrigado por isso. E aqui algumas pessoas falaram mais algumas coisas. Vamos lá. Como se chama o nome dessa movimentação? Então, Mabi, nós temos dois tipos de movimentação aqui, para trabalhar essa drenagem linfática, tá? É evacuação, esvaziar os linfonodos, aí depois eu faço a drenagem do segmento. Eu venho no linfonodo mais distal, faço a evacuação e depois eu faço a drenagem desse vaso linfático. Depois eu venho para um mais distal, faço a evacuação e gero uma drenagem no sentido desse linfonodo que eu evacuei. E assim sucessivamente. Tá? Então é basicamente assim que a gente vai chamar evacuação e drenagem linfática. Evacuação do linfonodo e drenagem do vaso linfático. Tá? Vai sendo distribuído? Sim. A gente vai fazendo essa distribuição. Então a gente vem aqui, vamos lá, pegar aqui nessa parte aqui. Eu evacuo esse linfonodo, ele vai ser liberado, aí eu venho mais para cá e dreno até o linfonodo. Depois eu venho no outro linfonodo, evacuo esse linfonodo, venho mais para cá e dreno em direção ao linfonodo que eu evacuei. Então eu vou fazendo basicamente isso aqui, ó. Pá, 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 pá. E aí, de novo, vou lá e evacuo. Evacuo o linfonodo. Depois, dreno. Vou para o outro linfonodo. Evacuo. Dreno. Vou para o outro linfonodo. Evacuo. Dreno. Vou para o outro linfonodo. Evacuo. Dreno. Ok? Então, vamos lá. Vamos ver se mais alguém falou. Uma nova cidade proximal distal. Sempre. Não. Não. Vamos lá. As evacuações, elas começam proximal, tá ok, Wendel? As evacuações, elas começam proximal. As drenagens de cada linfonodo, né, nos hiatos de cada linfonodo, é de distal para proximal. Mas a gente começa a evacuação de forma proximal, a cada linfonodo. Lembrando que existe um processo. Evacua o linfonodo, depois drena aquela região linfática até o linfonodo. Depois eu vou no outro linfonodo, evacuo aquele linfonodo, faço então aquela liberação, dreno para aquele linfonodo, então assim por diante. Então a gente começa a evacuação proximal a distal, mas a drenagem em si é distal a proximal. Eu sei que é complexo, tá? Mas é mais ou menos isso que eu quero dizer aqui. Se eu fosse colocar um ombro aqui e as mãos aqui, seria exatamente isso. Eu venho no ombro, evacuo ali na região axilar, dreno do cotovelo até o ombro. Depois eu venho no cotovelo, faço a evacuação, aí venho daqui do punho e dreno até o cotovelo. Aí eu venho aqui na mão, faço uma evacuação e dreno da mão até o punho e assim por diante, tá? Então é proximal no nível de evacuação, só que distal de um ponto, de um linfonodo ao outro. Distal a proximal. Distal para proximal, distal para proximal, distal para proximal, distal para proximal. Linfonodo, proximal. Primeiro o mais próximo, até os demais. Tá? Então, isso vai se repetindo algumas vezes. Então, a drenagem linfática ela é repetida algumas vezes. Esse processo ele se repete algumas vezes. E lembrando que esse processo ele não é com pressão, tá? Ele é suave. Ao contrário do que muitas pessoas pensam.
como a Bruna falou, não dá para aglomerar, não dá para eu trazer todo o líquido direto até o mais proximal. Por quê? Nós temos outros linfonodos aqui. A gente precisa respeitar que a gente só vai conseguir esvaziar essa região depois que todos os da fila, os primeiros da fila, passarem. Então, os primeiros da fila passam e a gente deixa o restante andar. É uma fila, né? Alguns saem e outros ocupam aquele espaço. Outros saem e vão ocupando aquele espaço. E a gente só facilita isso com a massagem, no caso, a drenagem linfática. É isso aí, Bruna. Mari falou que se tem que bombear. Então, existe a necessidade de você bombear, sim. Mas eu quero que fique bem claro, é algo bem superficial. Imagine que você está na região onde tem o linfonodo e você vai fazer movimentos em cima daquele linfonodo ondulatórios. Terminou de fazer aquele movimento ondulatório, você vem na mão e espalha. Ó, você usa a mão para espalhar, não é nada com pressão. Você vai e espalha. Então, você vem aqui nas axilas, faz aqui a manobra de ondulação, né? É um bombeamento, é a evacuação dos linfonodos. Aí você vem com a mão e desliza do braço até a região do linfonodo. Você vai fazendo esse tipo de movimento suave. Você pode usar creme para isso. Aí você vem aqui, bombeia mais uma vez. Beleza. Agora você faz mais uma vez a drenagem. Pronto, chegou na região aqui do cotovelo. Pega onde tem o linfonodo. Faz ali aquele movimento ondulatório. Beleza, agora você vem aqui para o antebraço e desliza o antebraço até chegar no linfonodo. Faz esse deslizamento. Vai fazendo essa drenagem do vaso linfático até alcançar o linfonodo e você poder fazer o quê? A evacuação. Tá? Isso no braço. Já nos membros inferiores, você vai começar na região inguinal, na virilha, propriamente dito. Você vai fazer aquele movimento ondulatório, aquele bombeamento, e depois vai na coxa e desliza do joelho até a virilha. Vai desliza do joelho até a virilha. E aí você, de novo, faz aquela evacuação na região da virilha. Pega lá no joelho, faz a evacuação do joelho. Pronto, agora você desliza da perna ao joelho, faz a evacuação, desliza da perna ao joelho. Então, basicamente, o processo de drenagem linfática, ele é metódico quanto a isso. Deixa eu ver se alguém mais falou alguma coisa. Minha internet não está muito boa. Poxa vida. Está gravado, tá, Bruno? Fica tranquilo. Caminho da drenagem distal proximal, porém a evacuação é proximal a distal. É isso aí, Wendel, beleza. Você vai mostrar algum vídeo para... Vou sim, vou pegar aqui um vídeo para mostrar para vocês. Bruna começando a entender, graças a Deus. Oh, meu Deus do céu, fico muito feliz. Quem levantou a mão aí? Eu, professor. Vai lá, galera. Esse processo auxilia na redução de varizes? Não de varizes, tá? Ele vai auxiliar na redução do edema linfático. É claro que quando você reduz o edema linfático, você tira a sobrecarga em cima dos vasos venosos. Então, pode ser que as varizes não sofram mais tanto quanto antes. Mas isso não retira, não reduz a varize, tá? A varize é uma lesão ali daqueles vasos, né? E isso é algo que você só trabalha destruindo aquele vaso sanguíneo para que haja uma neovascularização, um processo diferente, tá bom? Então, iria auxiliar porque iria tirar um pouco da pressão, certo? Ia diminuir a sobrecarga, mas não vai melhorar, vamos dizer assim. Só vai tirar um pouco da carga sobre. Tá? Então, galera, vocês entenderam esse processo? Eu só não estou conseguindo copiar, mas entendendo, acho que eu estou pegando sim. Eu vou ver se eu consigo pegar um vídeo aqui mais explicativo. Ludmila disse que sim. Galera, antes de eu partir, então, para outra parte, eu só queria saber se isso ficou entendido. Isso ficou entendido, galera? O Wendel disse que sim. Show de bola. Talvez seja a parte mais difícil entender esse mecanismo aqui, né? A drenagem ela é feita distal proximal, mas a evacuação ela é proximal, a distal, e assim por diante. Beleza, show de bola.
Lembrando que, reforçando a vocês, quando a gente vai fazer esse tipo de trabalho de drenagem linfática, não é pressão, não deixa, o paciente não fica dolorido, tá? É quase que um carinho que você faz no paciente. Não existe a necessidade de você fazer uma pressão sobre a região. É algo muito, muito superficial. É como se você quisesse soltar um tecido que pode se desfazer só de você apertar. Então, você faz bem superficial a evacuação, a drenagem, ela também é superficial. As pessoas utilizam muito cremes hidratantes que não são facilmente absorvidos pela pele. Normalmente é muito utilizado óleos que vão permitir que essa pele permaneça com o seu deslizamento mais adequado. Então, você acaba tendo uma facilitação dessa drenagem. Há muita gente que trabalha a drenagem linfática e utiliza de recursos, né, de substâncias termogênicas para facilitar até mesmo a queima, né, das gorduras localizadas, entre outros aspectos, tá? Existe essa necessidade, essa possibilidade. Fala, Yuri. Professor, e como identificar que esse linfonodo ele tá inchado, cheio? Simples. Uma vez que a gente entende a anatomia do nosso corpo, a gente vai saber a localização dos linfonodos. Basta a gente tocar o linfonodo. Se o linfonodo ele estiver muito inchado, encaroçado, na hora que a gente passar a mão, a gente vai perceber que ele está um pouco mais tenso do que o normal. Então, você vai ali e faz a evacuação da região. Outra coisa que vai mostrar isso é justamente o fato das áreas mais distais estarem com edema. E esse edema ser caracterizado com um sinal que nós chamamos de sinal de cacifo. Quando você aperta o local e aí você tira o dedo e continua com aquele buraco, ele vai voltando aos poucos, se volta, né? Quando volta. Alguém levantou a mão. Mas uma pessoa com a pele bem clara, ela também ficaria assim, certo? Uma pessoa com a pele mais clara? Assim, quando você encosta, fica marcado e vai retornando aos poucos também. Ou não? Sim, sim. Tanto faz. A pessoa com a pele mais escura ou a pele mais clara, isso acontece. Não, porque o que eu estou falando é que uma pessoa clara, mesmo que ela não tenha esse entupimento, ela consistiria nesse toque e marcar, entendeu? Não é uma cor. Não é uma cor. Não é uma cor. Você aperta. E na hora que você aperta, né, a região faz um buraco. E ela não volta rapidamente, né? Por exemplo, você aperta agora seu antebraço e ele volta imediatamente. Beleza. Mas se você aperta ele e ele permanece como se tivesse um dedo ali, aquilo ali sim é um sinal de cacifo, não é a coloração. Entendeu? Entendi. Bruna, você. Professor, por que a drenagem linfática é indicada depois da cirurgia? Vamos lá. O que acontece quando se faz uma cirurgia? Pensa de forma ampla. Pensa no todo. O que acontece quando uma pessoa sofre uma cirurgia? A pessoa fica inchada, é isso? Não. Eu quero que você volte lá atrás. Né? Volta bastante. A pessoa foi para a mesa de cirurgia. O que o médico fez? Ele fez uma incisão. Essa incisão ele gerou uma perda de continuidade daquele tecido. Tá? Lembrando, tecido vascular também vai apresentar tecido linfático. Então, cortou ali, aí foi mais a fundo. Nesse tipo de cirurgia, na hora que você faz a sutura, na hora de voltar, os vasos sanguíneos eles fazem uma neovascularização rapidamente, eles se organizam rapidamente. Os vasos linfáticos, não. Então, é como se você tivesse um desalinhamento ali dos vasos linfáticos. Assim, desse jeito. Ligar. Oi? Como se tivesse que ligar um ao outro. Exatamente. E isso acontece com mais dificuldade. Então, você precisa, naquela região,
facilitar aquela drenagem para que ela possa seguir o seu fluxo. É o que acontece numa mastectomia. Você tira uma grande parte, e grande parte do que você tira também é o quê? Linfático. Então, aquela região ela acaba não tendo contato com o restante dos vasos linfáticos. Então, é necessário que você faça ali uma evacuação para que aquele líquido ele seja drenado de uma forma facilitada para que saia o máximo de líquido possível do membro superior, mais distalmente falando. Por isso que é indicado fazer a drenagem linfática em pós-cirúrgicos, principalmente se for em cirurgias de plástica, por exemplo, na cirurgia plástica, por exemplo. Foi, Bruno? Show de bola, show de bola. Alguém mais quer falar mais alguma coisa? Por favor, galera, estão comigo? A Bruna já disse que foi. Yuri, acho que já foi, né? Mais alguém? Wendel, tranquilo? Luane, concorda comigo? Tem alguma coisa a acrescentar? Fala comigo. Beleza, show de bola. Graças a Show de bola, Luane. Se você concorda comigo, eu fico mais aliviado. Beleza? Professor, Quem está falando? sou o Henrique. Fala, Henrique. Manda ver. Eu não consegui identificar, entender, os pontos de evacuação e drenagem, como onde é o local certo, essas coisas assim. Entendi. É anatomia, tá, Henrique? De fato, você precisa pegar a anatomia e estudar bem a anatomia. Por quê? Os linfonodos, eles têm localizações corretas, eles têm localizações padrão. Por exemplo, nas regiões axilares, nas regiões subclaviculares, nas regiões internas do cotovelo, nas regiões mais profundas do punho, nas regiões inguinais, nas regiões poplíteas, nas regiões de tornozelo mais próximo, mais posteriormente. Então, todos esses linfonodos, eles estão localizados nessas regiões. E os seus vasos linfáticos, eles estão localizados, interligando esses linfonodos a cada linfonodo de forma distal até a sua região mais proximal, que vai ser lá na ligação com a veia cava. Então, como que a gente precisa entender isso? A galera que já entendeu, tá? Tapem os ouvidos para não se confundirem com o que eu vou falar agora. Você vai precisar liberar os linfonodos mais altos para que o líquido que está mais baixo consiga entrar nesse linfonodo. Então, você primeiro libera o mais próximo, depois você empurra o líquido que está mais abaixo para cima. Você vem no linfonodo mais inferior e você faz a mesma coisa, levando o restante em direção aos mais próximos do coração. Basicamente é isso, Henrique. O que é necessário demais é o conhecimento da anatomia para que você possa executar de forma adequada. Eu fiz aqui um esquema, basicamente, só para vocês entenderem que a direção do líquido vai ser sempre do distal para o proximal. Mas olha só quantas barreiras a gente tem pela frente para abrir. Não adianta abrir a barreira mais distante se a barreira mais próxima ela está fechada ainda. Então, eu libero aqui, empurro, mas, está fechado. Então, é mais inteligente você liberar a barreira principal, a última barreira, evacuar essa barreira, para depois levar o restante até a barreira novamente. Aqui fica com menos líquido, essa barreira a gente evacua, preenchendo esse espaço, tornando vazio essa barreira, permitindo que o que está dentro dessa área aqui seja drenado para essa barreira, para posteriormente a gente evacuar, e assim sucessivamente. Henrique, você conseguiu entender? Entendi, sim. Uma pergunta. Oi. Aí você libera para evacuar o mais distal, correto? Exatamente. Você vai, evacua aí proximal. Depois vai vindo mais proximal. Aí depois tem que distal. evacuar
o mais distal novamente, ficar fazendo esse... Exatamente, é um processo repetitivo. Você evacua axilar, drena o braço, evacua cotovelo, drena o antebraço, evacua o punho, drena a mão, evacua os dedos, drena as falanges. Repete, evacua, drena, evacua, drena. Mais certo do que isso seria você evacuar, drenar, evacuar. Evacuar, drenar, evacuar, drenar, evacuar. Vai para o meu ponto. Evacuar, drenar, evacuar, drenar. Evacuar, drenar, evacuar, drenar, evacuar. Então, observe que eu vou dando espaço para o líquido poder ir drenado, para ele ser drenado. Entendeu, Henrique? Entendi, você fica indo e voltando várias vezes no mesmo... Exatamente. Entre um linfonodo e outro, a gente vai fazendo a drenagem. Esvazia o linfonodo, ele deixa passar mais. Aí vai para outro linfonodo, esvazia, ele acabou ocupando espaço ali daquela região mais proximal. Drena, joga para o linfonodo, evacua o linfonodo proximal, vai descendo. Então você vai basicamente fazendo isso aqui, ó. Pá, 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 volta, vem aqui, pá, joga, depois vem, joga, depois vem, joga, e assim por diante. Foi, Henrique? Foi sim. Muito obrigado, professor. Só lembrar da mão quando fala a mesma coisa. É verdade. Pá, pá. É verdade. Bem, galera, então vamos ver se eu consigo achar uma imagem legalzinha aqui para a gente mostrar a vocês. Vamos aqui para o YouTube. O que nós podemos achar aqui? Professor, essa aula de drenagem você vai terminar hoje? Não, né? Vou sim. Vou sim. Eu conseguiria explicar, vocês entenderiam muito mais fácil, tá? E muito mais rápido, se eu colocasse em prática com vocês. Mas na ausência da prática, eu preciso que vocês entendam como funciona de fato, para vocês poderem executar a prática. Certo? Por isso que, normalmente, uma aula dessa, eu falaria meia hora sobre a base do sistema linfático e depois levaria vocês para a prática. Pegaria um aluno, faria ali com o aluno uma demonstração e depois vocês iriam fazendo a demonstração um com o outro. E eu estaria ali orientando e corrigindo qualquer tipo de mudança. Esse seria o projeto, né, de uma aula presencial. Então, o que eu fiz foi basicamente converter esse projeto presencial para um projeto remoto. Claro que me dá mais trabalho e força vocês a tentar entender de uma forma diferente. Mas eu vou aqui até o final para vocês entenderem, tá? Pelo menos vocês vão ter bem firmada a teoria para conseguir, de repente, treinar a prática. E aí vocês podem fazer gravações, filmes, né, vocês realizando essa técnica em outras pessoas e passando para mim, para eu poder verificar. Eu vou explicar, olha, você fez isso assim, você pode fazer dessa outra forma, ou pode fazer melhor. Olha, vamos começar de um ponto ao outro. Basicamente, vocês podem aproveitar dessa forma, né? De uma forma mais tranquila. Então vamos lá, deixa eu pegar aqui desde o início, vamos ver se vale a pena pegar desde o início. Não estou gostando dessa forma que ela está fazendo. Não estou gostando, não. 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 Não estou gostando,
ela começou drenando o líquido, tá vendo? Ela começou drenando o líquido, chega na virilha e ela faz a evacuação. Eu começaria pela evacuação, tá, gente? Olha só o que ela está fazendo. É bem suave. É bem suave. Fez a evacuação, ela repete a drenagem na coxa, ó. Desliza a mão, com menos pressão do que ela está fazendo aí, tá? Desse mesmo jeito, desliza a mão, e aí você vai lá e faz a evacuação do local. Observe quantas vezes ela está fazendo, antes de chegar até o joelho e, obviamente, a perna e o pé, tá? Observe outra coisa que ela está fazendo aqui, ela está utilizando um objeto, né, uma almofada, para levantar os pés, né, tirando da jogada a força da gravidade. Então, na verdade, a força de gravidade se torna um atuador na drenagem linfática aqui, e não um obstáculo, vamos dizer assim. Ele facilita, né, a drenagem linfática. Então, basicamente, ó, aqui, regiões dos linfonodos poplíteos. Ela vai e faz a evacuação. Fez a evacuação, ela vai lá no tornozelo e desliza a pele até a região poplítea. Ela vem na região poplítea novamente, passa a mão do tornozelo até a região do joelho, e aqui nós temos aqui uma outra imagem, né? Como você faz para fazer a drenagem no abdômen. O abdômen ele tem vários linfonodos, então você pode fazer, além da drenagem, você ainda pode fazer a evacuação por toda a região do abdômen, em sentido cintura até a região do tórax. E aí você consegue levar a maior parte desse líquido linfático para dentro da circulação venosa. Beleza? Foi o Yuri que pediu, né, uma imagem, não foi? De que, professor? Você que pediu uma demonstração através de um vídeo? Não, acho que foi o Henrique. Henrique, para você, dá para entender bem, o Henrique? Deu para entender sim, professor. Mandei para vocês o link aí desse vídeo, tá, gente? O canal aqui, deixa eu ver se eu consigo identificar o canal. O canal aqui é o Clínica Tatiana Pisani, eu acho que é isso, é assim que se fala. Tatiana Pisani. Drenagem linfática manual. Você poderia fazer uma drenagem linfática também nas regiões do membro superior. Deixa eu ver se eu acho alguma aqui. Vamos ver se a gente acha aqui. Ó. Ah, legal. Tem aqui uma de pescoço. Vamos ver se a gente tem alguma coisa para ver aqui. Propaganda. Viagem até com 50% de desconto. Então, vamos lá. Na região do pescoço, galera, o que vocês vão ter? Linfonodos, né, lateralmente, até a região supraclavicular. E até aqui embaixo na região inframandibular. Então, ela vem na região supraclavicular, orienta a drenagem por todos os linfonodos, a evacuação, só que o sentido agora vai ser no sentido do coração, tá? Não vai ser para a cabeça, não. Vai ser no sentido do coração. Por quê? Aqui nos membros inferiores e nos membros superiores, você sobe com o líquido. Já na região cabeça, pescoço, você desce com o líquido no sentido do coração. Isso vale a pena vocês considerarem, tá? Vou mandar o link para vocês desse vídeo também. Observe, existem mais linfonodos aqui, onde ela vai fazer aqui, ó, a evacuação, tá?
Terminando a evacuação aqui, já ela vai voltar para a região do pescoço. Eu espero que ela faça isso. Aqui não existe linfonodo, tá? Possivelmente ela está massageando o externo em relação ao mediastino, tá? Não existe linfonodo na região external aqui, tá, galera? Só para vocês saberem. Deixa eu correr um pouquinho mais aqui. Vamos ver se ela tem alguma drenagem para os membros superiores. Observe aqui, galera. Axilas. Linfonodos axilares. Ela vai fazer, então, a evacuação dos linfonodos axilares. E dos linfonodos axilares, teoricamente, ela vem ao cotovelo, já passou direto para outra região. Não gostei desse vídeo. Quem sabe, né? De repente, isso aqui tem alguma surpresa para a gente. Pausa para vocês verem o que eu não quero que vocês façam. Drenagem linfática não é algo que você use pressão, tá? Você vai fazer uma mínima pressão possível. Faz a evacuação do linfonodo e depois você faz a drenagem. Repete a evacuação e faz a drenagem, tá, gente? Então, aqui ela basicamente está pegando o braço, subindo, né, o antebraço. Espero que ela vá até o linfonodo. Por enquanto, ela não foi no linfonodo axilar. Ela chega até a axila, mas ela não faz a evacuação do linfonodo. E pelo tempo, duvido que faça. Mas o linfonodo está localizado exatamente na região axilar. Ela vai fazer o movimento ondulatório, tá legal? E aí sim, ela vai parte para esse movimento. Que é bem mais fácil de você fazer com creme, fazendo um deslizamento, tá? Em vez de fazer movimentos ondulatórios por todo o membro, é mais fácil você fazer a evacuação e depois deslizar com a mão fechada por todo o segmento. Beleza, gente? Então, basicamente, era isso que eu tinha para mostrar a vocês. Então, turma, acredito ter sido satisfatório, né, essas imagens, associadas ao que eu falei, né? Basicamente, ao trabalhar com drenagem linfática, é isso, tá? É isso aí. Apesar, né, do tempo que a gente levou para responder e repetir algumas coisas, a gente acabou terminando esse tema num tempo legal. Deixa eu ver aqui o que o Patrick falou. Boa pergunta, Patrick. O Patrick perguntou como que ele sabe que está fazendo corretamente a drenagem. Bem, primeiro tem que seguir o protocolo, né? Seguir a metodologia. É algo suave, você vai fazendo a evacuação e a drenagem, evacuação e drenagem. Você percebe que você está tendo resultado quando você consegue observar, primeiro, a perimetria do segmento reduz um pouco. Segundo, o sinal de cacifo também reduz. Então, quando você tem esse tipo de redução, você sabe que você está fazendo corretamente. E existe uma outra, depois de 30 minutos, existe uma outra forma, uma outra resposta mais imediata, que é quando o paciente, às vezes, pede para a gente parar de fazer o trabalho, porque ela precisa ir no banheiro fazer xixi. Né?
Alisson, a sua pergunta ela é pertinente. Deixa eu copiar aqui em cima para você ter o link da playlist do YouTube aqui, gente. Calma aí. Então, Alisson, entra nesse link, grava esse link, tá até lá no Ava, tá? Tá com playlist YouTube. Entra aí, você vai ter todos os vídeos das minhas aulas até o momento, até a semana passada. A de hoje, assim que eu fechar com vocês a aula, eu vou disponibilizar para vocês no Ava, tá bom? Quais são as contraindicações? Boa pergunta. Boa pergunta. Tá legal. Vou tentar mostrar para vocês aqui. Vamos devagar. Sinal de cacifo, tá? Beleza. Mas eu vou mostrar uma imagem para vocês saberem como que esse sinal aparece. Agora, quais são as contraindicações, gente? Primeira contraindicação, né? Você fazer isso numa pessoa que esteja com alguma infecção, né, aguda. Esse ponto é o principal ponto para vocês não realizarem a drenagem linfática. Outra contraindicação, tumores que estão sendo tratados e que têm risco de sofrer metástases. Então, você pode deslocar esses tumores através da corrente sanguínea. Terceira contraindicação são as famosas tromboses venosas profundas. Ao passo que vocês vão gerando essa drenagem linfática, o tecido ele fica muito mais lábil, e então isso acaba tornando possível o deslocamento desse êmbolo e gerando lá um tromboembolismo pulmonar, por exemplo. Então, quando você realizar esse tipo de trabalho, é importante lembrar que todas essas alterações, o paciente está com febre, paciente está com alteração na pressão arterial, paciente está com uma hipotensão muito severa, ou uma hipertensão muito severa, tudo isso pode prejudicar e comprometer o tratamento de vocês. A pior delas vai ser o tromboembolismo, tá? A trombose venosa profunda, que vai gerar esse tromboembolismo pulmonar, na maioria das vezes. Respondido? Sinal de cacete. Vamos aqui, vou pegar uma imagem muito legal. Quais são os benefícios, professor? Quem perguntou? Yuri. Yuri, benefícios. Melhora da circulação sanguínea, porque edema ali você vai diminuir a concentração de circulação, né? Então você tem aí a melhora de circulação sanguínea. Você diminui as possibilidades de síndromes compartimentais, ou seja, com grande pressão no segmento, ela pode gerar uma síndrome compartimental e você acabar tendo alterações circulatórias importantes e até mesmo neurológicas importantes, tá? Outra vantagem de você fazer a drenagem linfática é você tornar o paciente o mais leve possível, né? Diminuir a quantidade de líquido excessivo do paciente, melhorar a condição metabólica do paciente ou do cliente, favorecer na drenagem e, obviamente, na liberação de gordura, né, localizada, não necessariamente da pele, mas do líquido dos vasos linfáticos. Então, existem vários fatores, várias recomendações que favorecem esse tratamento, essa terapia. Vou compartilhar com vocês de novo aqui a imagem, tá? Sinal de cacifo. Foi bem escrito aí, tá? Patrick escreveu corretamente, tá? Então, eu vou mostrar para vocês aqui na minha tela o sinal de cacifo.
Aí, galera. Sinal de cacifo. Todo mundo tá vendo? Mas isso aparece só no edema, professor? Patrick, sua pergunta é interessante, sim. Vai facilitar sim, tá, cara? Facilita sim. Você pode utilizar sim, sem problema nenhum, tá? Esse tipo de sinal, ele vai apresentar, não em qualquer tipo de edema, tá, ô Yuri? Esse tipo de sinal, que nós chamamos de sinal de cacifo, observe aqui, ó, um buraco. Você colocou o dedão e tirou. No que você tira, ele permanece desse jeito, vai voltando aos poucos. Isso acontece pelo acúmulo de líquido no tecido. Você poderia ter um pé inchado e ser um edema articular. Você iria fazer a pressão e ela ia voltar imediatamente. Por quê? Porque a pressão ela é intraarticular. Então, você não pode dizer ali que existe um sinal de cacifo quando a pressão ela é dentro da articulação. Nesse caso aqui, ela vai determinar um edema intersticial. Ou seja, você apertou, espalhou o líquido ao redor, e quando você tira, esse líquido até volta, mas volta bem devagarinho. Pegou, Yuri? Entendeu? Acredito que sim. Se o edema, então, for articular, não vai aparecer o sinal de cacifo, correto? Não vai, não vai. O edema só vai ser de cacifo se o líquido estiver naquele tecido que você fizer a pressão. Por exemplo, uma esponja. Né? Digamos que você tem uma esponja encharcada e você aperte ela, você vai esvaziar aquele ponto e ela vai voltar devagarinho. Porque o líquido que estava naquela região saiu. Tá? Obviamente, se fosse uma esponja seca, envolvendo uma outra região, quando você apertasse essa esponja, ela ia voltar imediatamente. Não havendo sinal de cacifo. Mas com o edema linfático, o sinal de cacifo ele é positivo. Beleza, gente? Fluindo como um líquido linfático num organismo muito bom e saudável? Mabi disse que sim, graças a Deus. Posso considerar a missão cumprida. Graças a Deus. Bruno disse show de bola. Graças a Deus. Eu repito. Bem, levando em consideração a pausa que vocês fizeram, eu vou interromper a gravação para disponibilizar esse vídeo a vocês ainda hoje. Pode ser? Valeu, Alisson. Obrigadão. Beleza, então. Antes de eu interromper, a pergunta que o colega fez, o Patrick fez, foi legal, tá, gente? Seria apropriado fazer uma drenagem em uma pessoa que acabou de lesionar o pé e ficou com edema? Eu acredito que, dependendo do tipo de lesão, a drenagem linfática ela não seja a recomendada, porque a gente tem uma lesão. E líquido linfático não é proveniente de lesão, tá, gente? Então, assim, se você sofreu uma lesão, uma entorse, por exemplo, no tornozelo, o que você vai ter ali é uma lesão articular que pode gerar um edema articular. E esse tipo de edema articular você não vai utilizar a drenagem linfática para favorecer. O que você precisa tratar naquele momento ali é aquele edema, através de recursos analgésicos e anti-inflamatórios imediatos. Que, inclusive, a gente vai discutir isso na próxima aula, tá? Eu vou começar a falar com vocês sobre recursos terapêuticos articulares na aula que vem. Ok, galera? Então, inclusive, isso que foi falado, a gente vai discutir na aula na semana que vem. Beleza? Então, dito isso, interrompo a gravação